Oi, tudo bem? Essa aula, ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! Então, Unicamp 2021, segunda fase, são as questões de química mesmo, não são questões interdisciplinares. 15 segundos aí para você pausar, depois desses 15 segundos eu vou resolver. De novo, é uma questão demorada, você precisaria de 15 minutos, 20 minutos aí na sua casa para ler, responder e escrever o texto no espaço de respostas, beleza? Então vou lá. Questão número 22 da parte de química. Tem uma figura. Primeiro é como que a gente resolve, né? Bate o olho na figura. Então, pressão de 1 até 10, 1. Tem uns gráficos aqui estranhos, adsorção, dessorção, quilograma de H2 por quilograma de material de 0 a 1. Dados desse composto aqui esquisito de magnésio e níquel, tá? Beleza. Então, vamos ler, né? Aqui no espaço de resolução não tem nada, é só aquele quadrado mesmo para a gente escrever. Então vamos lá. Um dos grandes desafios para a consolidação do uso do hidrogênio como combustível é seu armazenamento seguro em grande quantidade, porque o hidrogênio ele queima, é um combustível que pode pegar e explodir. O hidrogênio pode ser armazenado puro, né, como gás H2, ou líquido. Atualmente parece mais adequado armazenar o hidrogênio na forma de hidretos metálicos adsorvidos em materiais porosos nanoestruturados. Adsorvido, pessoal, adsorver é tipo, pensa em grudar. Então tá adsorvido, tá grudado. E o dessorção, dessorvido é quando ele desgruda. Então grudou, tá adsorvido, desgrudou, dessorvido. A gente vai usar isso aí no texto. Para que o armazenamento seja considerado eficiente, o material deve apresentar capacidade de armazenamento máxima em pressão constante e boa reversibilidade, ou seja, o armazenamento, adsorção e dessorção devem ocorrer em condições similares. Essas características do armazenamento podem ser observadas em um gráfico denominado isoterma de adsorção. Isoterma é temperatura igual, iso igual, terma, temperatura. Então, isoterma de adsorção, ou seja, a temperatura está constante, que é uma curva de composição de hidrogênio no material C em quilograma de H2, quilograma de hidrogênio por barra, né, por quilograma de material. Então, por exemplo, aqui, 1 quilograma de H2 por quilograma de material. Aqui, que seria o 0,5, então 0,5 kg de H2 em cada quilograma de material. Então, quanto mais para cá, mais quilograma de H2 eu tenho por quilograma de material. Item A. A figura ao lado mostra a isoterma de 3 materiais que poderiam ser empregados para armazenar H2. Qual curva A, B ou C representa o melhor material para se armazenar o hidrogênio? Justifique sua escolha. Aqui, pessoal, você tem que observar que a gente tem que utilizar apenas o texto, a nossa escrita clara, para conseguir os 2 pontos do item. Não tem conta, não tem fórmula, só tem interpretação e conhecimento de gráfico e leitura de texto. Então, vamos lá. O que era importante aqui para a gente? Esta parte aqui, ó. Para o armazenamento seja considerado eficiente, o material deve apresentar capacidade de armazenamento máxima em pressão constante e boa reversibilidade, ou seja, adsorção e dessorção em condições similares. Então vamos lá. Qual dos 3 materiais tem maior capacidade de armazenamento máxima em pressão constante? Vamos pegar o A aqui. Ele eleva a pressão. Vamos pegar o C, porque tem as setinhas de adsorção e dessorção. Aqui embaixo tem um pico aqui, só que ele é omitido, mas é só para quem já conhece o gráfico. Se não conhece, esquece isso. Então ele começa aqui, gruda o hidrogênio, a pressão se eleva, a pressão fica constante, aí a pressão sobe um pouco nesse final. Quando a pressão sobe, toda vez que ele está indo para cá, ele está fazendo o quê? Ele está dissolvendo, está grudando H2 nesse material de intermetálico de magnésio e níquel. Então vai grudando, vai grudando, vai grudando. Aí chega uma hora que a pressão para de ficar constante. Aí o que acontece? Aumenta e dá um pico de pressão. Chega lá no armazenamento máximo.
o armazenamento máximo a pressão constante é aqui, o armazenamento máximo sem pressão constante é aqui. Lembrando que quanto mais para cá, ó, 1 para 1, 0,8 para 1, 0,6 para 1. Então, quanto mais para cá, mais hidrogênio entra. Aqui é a parte que ele consegue absorver mais, só que a pressão muda. Então, a pressão constante no C, onde você mais consegue colocar hidrogênio, é aqui. E no B, também. Então, o C, ele armazena 0,9 mais ou menos, né? Então, vou colocar aqui minha caneta para usar como linha. Então, aqui em 0,9 mais ou menos, o C é numa pressão maior, mas é uma pressão constante. Consegue armazenar 0,9 kg de H2 por quilograma de material. E o B, também a pressão constante, consegue 0,9, um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos, mas quase igual ao C, 0,9 por quilograma de material. E o A? O A é bem menos, ó, o A está aqui em 0,6, quase 0,5 kg de H2 por quilograma de material. Então, qual substância consegue armazenar mais H2 em temperatura, em pressão constante? C e depois o B. Ele dá um pico de pressão e vai liberando o H2 em pressão constante. Aí vai para cá, faz um pico e volta. Então é a isoterma de grudar hidrogênio no material, dar um pico, liberar o hidrogênio para funcionar no carro. Dá um pico. Então você pode usar esse material intermetálico para quê? Encher ele de combustível hidrogênio e soltar o combustível hidrogênio para o carro funcionar. Então ele serve como uma placa ali, um material, uma reserva de H2 para ele não ficar solto como gás ou líquido. Ele fica absorvido no material. Quando você liga o carro, você vai usar, ele vai dissolvendo esse material. Então, a primeira parte, B e C, são melhores para armazenar. Só que é só isso? Não. A adsorção e a desorção devem ocorrer em condições similares. Olha só. A adsorção e a desorção de C ocorrem em uma grande diferença de pressão. Observe que este gráfico ele não é linear aqui. Aqui ele está numa escala, parece que logarítmica, né? Então, aqui é linear. Daqui para cá aumenta 0,2, daqui para cá aumenta 0,2. Só que olha na pressão, daqui para cá, você multiplicou 10 vezes, então você saiu de 0,1 e foi para 1, e daqui para cá você multiplicou 10 vezes, então ele está em outro tipo de escala. Então esta diferença aqui é uma diferença de pressão muito grande. Então aqui você está, por exemplo, numa pressão de 2, tá vendo o risquinho, ó? 2, 3, 4, 5. Então aqui ele está em 2 bar, aqui ele está em 5 bar, tem uma diferença muito grande. Já para B e para A diferença, olha lá, condições similares. A diferença é menor, as condições são mais similares. Então, como que ficaria a minha resposta? Vou até dar um zoom aqui em mim, ó. Essa parte, pessoal, é muito importante. Você tem que começar o texto já falando. O melhor material é tal. Grifa e aí você justifica. Não vai justificando lá no meio, você fala não. Porque tem que ficar claro, nítido para o corretor que você sabe qual é a alternativa. E aí você utiliza as duas justificativas. Melhor armazenamento e condições similares. Então vamos ver como que eu escrevi. Então, a curva B representa o melhor material para se armazenar hidrogênio. Ponto. Aqui eu já ganhei ponto, porque eu falei que é a curva B. Agora as justificativas. As maiores capacidades de armazenamento são dos materiais B e C. Então C armazena aqui, ó, essa quantidade, e B essa daqui. Então são quantidades bem próximas e são as maiores. Enquanto uma boa reversibilidade em condições similares ocorrem nas curvas A, ó, adsorção e desorção próxima, e B, adsorção e desorção próxima. Do C é bem diferente a pressão aqui. Um é 2, o outro é 5. Lembrando que a escala aqui não é linear. Assim, o material B atende às duas condições. Ó, tá grifado para ficar claro para o corretor. Beleza? Vamos agora para o B. O B envolve contas. Lê o B, utiliza os dados aqui. Se você não fez, eu já vou fazer. Certo. Então, um carro com motor a combustão interna consome 24 kg de gasolina, densidade, então essa é a densidade em quilograma por metro cúbico,
de gasolina ou 8 kg de hidrogênio para percorrer uma distância de 400 km. Ou seja, em 400 km de distância percorrida, você consome 24 kg de gasolina ou 8 kg de hidrogênio. Pô, legal, né? Esse hidrogênio absorvido em um material intermetálico de magnésio níquel. Então, tá aqui. Considerando que a massa e o volume de um carro médio são aproximadamente, então o volume do carro é 6 metros cúbicos e a massa do carro é 1.000 quilogramas, né, 1 tonelada, respectivamente, uma possível desvantagem dessa tecnologia alternativa do hidreto de hidrogênio adsorvido no material intermetálico estaria relacionado à massa ou ao volume ocupado pelo material intermetálico de magnésio e níquel. Justifique. Dados. Capacidade de armazenamento. Então, eu vou considerar 3,6 gramas de H2 em cada 100 quilogramas de magnésio níquel aqui. Densidade desse composto. 3.400 quilogramas por metro cúbico. Então, o que eu tenho que fazer? Anoto tudo, né? A massa de gasolina, o volume da gasolina, e aí eu comparo a massa e o volume da gasolina com a massa e o volume do carro, e vejo. Aí eu comparo a massa desse hidrogênio e do material intermetálico no total e comparo com a massa do carro, e o volume desse hidreto no material intermetálico com o volume do carro. Então eu vou ter 6 coisas para comparar. Massa da gasolina, massa do hidreto com o intermetálico e massa do carro. E vejo se dá muita diferença. Depois, volume da gasolina, volume do hidreto no metal e volume do carro. E vejo se dá muita diferença. Fazendo todas essas contas, eu posso falar se tem vantagens ou desvantagens. Existe, será essa desvantagem em relação à massa e ao volume? Então, vamos ver. Dados, né? A gente vai ter que usar eles para fazer as contas. Eu vou fazer todos por análise. Então, vamos começar com a gasolina. A gasolina tem a massa de 24 kg, tudo bem? E o volume de 0,034 metro cúbico. Como que eu sei esse volume de gasolina? Calculando. Então, ele me deu a densidade da gasolina. O volume do carro está em metro cúbico. Então, eu tenho que chegar no volume da gasolina em metro cúbico também para facilitar a comparação. Então, vamos usar essa densidade de 700 kg por metro cúbico aqui. Eu começo com a massa de gasolina em quilograma, vou multiplicar por um fator que tem quilograma de gasolina também. Coloco o quilograma aqui embaixo para cortar. Então, 1 metro cúbico de gasolina dividido por 700 kg de gasolina. O que é isso daqui? Isso daqui é a densidade da gasolina. Corto a unidade quilograma de gasolina, 24 dividido por 700, chego em 0,034. Beleza? Tenho a massa da gasolina e o volume da gasolina. São 6. 2 ele já me deu, que é a massa e o volume do carro. 2 eu já tenho aqui também, que é a massa e o volume da gasolina. Agora só falta a massa e o volume do material intermetálico e a minha resposta. Certo? Para o hidrogênio, então, a gente considera a massa do material no qual ele está adsorvido. Porque são 8 quilos, só que, olha só, para cada 3,6 quilos eu vou ter muito mais do material intermetálico. Então, você teria que perceber aqui que o que causa peso, que ocupa volume mesmo, não é o hidreto, é o material intermetálico. Para cada 3,6 de hidreto, eu tenho 100 quilos de material intermetálico. Então, eu vou considerar só ele, eu vou até esquecer o hidreto nas minhas contas aqui. Então, nesses 400 quilômetros percorridos, usa 24 kg de gasolina ou 8 kg de hidrogênio. O que eu quero descobrir aqui? A massa do material intermetálico. Então, eu vou usar essa capacidade de armazenamento aqui, ó, 3,6 para 100. Então, 3,6 kg de hidrogênio vai cortar aqui a unidade de hidrogênio para 100 kg do material intermetálico. 8 vezes 100 dá 800. 800 dividido por 3,6, aí você faz a conta aí no papel, 222,2 quilogramas. Então, olha só como que a massa da gasolina é
24 e a massa desse material intermetálico é tudo isso daqui. Além disso, ainda tem mais os 8 quilogramas de hidrogênio, mas eu vou considerar só essa massa do material todo aqui. Então, seria 230, considerando tudo, mas eu só vou considerar o material intermetálico aqui na minha conta. Beleza, vamos descer mais um pouquinho. A gente teria até aqui para a gente fazer a resposta. Eu não posso escrever fora aqui, nem aqui, senão o corretor não considera. É só dentro da caixinha. Volume. Eu tenho a densidade do material intermetálico, tenho a massa, uso essa massa para chegar no volume. Eu precisava da massa, por isso que eu fiz a conta. Então, eu pego essa massa, sem considerar o hidrogênio, né, porque a densidade é dele mesmo. Utilizo 3.400 kg por metro cúbico. Então, eu vou colocar o 3.400 kg embaixo para cortar o quilograma com o quilograma. 222,2 dividido por 3.400 dá 0,065 metro cúbico de material intermetálico. Agora, vai ter alguma desvantagem em relação a massa e volume? Primeiro, o volume da gasolina é metade do volume do material intermetálico. Isso é um problema? O material intermetálico ter o dobro de volume é um problema? Não. O volume do carro é 6 metros cúbicos, então não vai ter nenhum problema de volume. Agora, em relação à massa, olha só, a massa da gasolina é 24. A massa do material intermetálico é quase 10 vezes maior. A massa do carro é 1.000. É quase 22, é mais de 22% do peso do carro vai ser essa placa de material metálico, intermetálico, para tal hidrogênio absorvido. Então a gente vai ter uma grande desvantagem em relação à massa. Como que ficaria escrito? Haveria uma desvantagem em relação à massa e volume? Tem que começar falando sobre isso. Então, uma possível desvantagem. Aqui eu até não devia ter posto possível, devia ter posto com certeza, né? Mas uma possível desvantagem dessa tecnologia estaria relacionada à massa, pois o hidrogênio e material intermetálico causariam um aumento de massa no carro perto de 22%, ponto. Então, eu respondi a pergunta. Tem uma desvantagem relacionada à massa. Veja que eu pensei que não tem problema em relação ao volume. Mas olha só, não tem espaço mais para eu preencher sobre isso. Eu vou colocar aqui do lado só para você entender coisas que eu poderia ter falado e que eu não falei. Então, em relação ao volume, não teria problema. Por quê? O volume do carro é 6 metros cúbicos, é só 1% do volume do carro. Poderia falar isso, mas não cabe mais no meu espaço de respostas. E qual foi a taxa de acerto do pessoal? Foi um acerto médio. O item A valia 2, o item B valia 2, o pessoal tirou 1,84 de 4. Então, uma questão de dificuldade média aí. No A, dava para tirar 2 pontos, legal, vendo lá o gráfico justificando, e mais 2 pontos aqui no B para tirar 4, tudo bem? Então, só ficar um pouquinho acima da média aí que ia dar tudo certo.